Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Enem Matemática, agora sobre operações com frações. Vamos iniciar com adição e subtração. Para a gente entender bem como soma e como subtrai, nós temos que buscar o mesmo denominador. Que eu vou apresentar para vocês o conceito de frações equivalentes, tá? Veja, se eu quero somar aqui a parte da pizza é metade, 1/2. E aqui a parte da pizza é quanto? Foi dividido em 4, então denominador 4 e em cima 1, que foi tomado uma parte. Né? Se eu quero somar meio com 1/4, eu tenho dificuldade, porque o denominador não é o mesmo. Ou seja, aqui as duas pizzas aqui no caso, não estão divididas no mesmo número de partes, certo? Então, eu tenho que buscar o mesmo denominador para poder fazer a soma, ok? Então, aqui, de uma maneira bem simples, eu vou dividir essa pizza, que está em 2, vou dividir em 4, para ficar no mesmo número de divisões dessa outra, ok? Agora, aqui temos quantas partes pintadas, né? Então, dividir em 4, denominador 4. Quantas partes pintadas quando eu dividir em 4? 2. Então meio é igual a 2/4, porque representa a mesma parte do todo. São frações equivalentes e representam a mesma parte, por isso eu coloquei o igual aqui, tá? Então, agora que está no mesmo denominador, 2/4 mais 1/4, eu consigo somar apenas conservando o número de partes, porque não vou dividir, né? Em 8, nada disso, continuo em 4, e somo os numeradores, 2 mais 1, 3. Justamente, 1, 2, 3 quartos é a soma aqui dos pedaços pintados, certo? Então, a gente tem que atentar que tem que sempre ter os mesmos denominadores para poder fazer a soma ou comparar, né? Então, vem o conceito de frações equivalentes. Meio igual a 2/4. Então, os 2/4 é a mesma coisa que meio, mas com o denominador 4. Veja, também a gente pode obter uma fração equivalente da que forma? Multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Quando eu multiplico por 2 aqui, chega no 4. Quando eu multiplico por 2 aqui, chega no 2. Ok? Muito bem. Então, vamos aqui à primeira questão, que é somar meio com 1/3 e 5/6. Não estão sob o mesmo denominador, a gente tem que buscar o mesmo denominador. Então, vamos ver aqui o roteirinho de como somar ou subtrair frações. Primeiro, buscar o mesmo denominador. Bom, e depois determinar as frações equivalentes com o novo denominador, como nós fizemos aqui no caso das pizzas. Bom, aqui, 2, 3 e 6 são denominadores diferentes, então a gente precisa de um múltiplo comum para depois conseguir achar as equivalentes, né? Um múltiplo comum. O ideal seria o mínimo múltiplo comum, porque nós vamos ter números mais baixos, tá? Então alguém poderia falar, mas eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. 36 é um múltiplo comum. Ok, concordo? Mas nós vamos usar a técnica de achar o MMC dos denominadores, que é 6 na ordem decrescente, tá? Então, como que acha o MMC? Nós vamos colocar aqui primos, né? O menor primo é o 2, né? Quais são os primos? Vamos marcar aqui os primos, nós vamos usar esse conceito aqui nessa aula. Os primos. São aqueles números que dá para dividir só por 1 e por ele mesmo. Então, é o 2, 3, 5, 7, 9 não, porque dá para dividir por 3. Se você achar um divisor, não é primo. Diferente dele próprio do 1, não é primo. Depois vem o 11 e assim por diante. Muito bem, então aqui, o menor primo que dá para dividir algum é o 2. Então, você escreve 2 aqui. Faz a divisão. 6 por 2, 3. O 3 copia. 2 por 2, 1. Agora não dá mais por 2. Qual o próximo primo? O 3. Tem alguém? Sim. Então, eu ponho 3. Então, dividindo, deu 1. O quociente, 1, eu repito 1. No final, você multiplica o que deu aqui. 6. Então, o MMC é 6. Então, eu vou colocar 6 aqui,
que é o novo denominador, certo? Assim como eu fiz lá no caso da pizza. Agora, para obter o de cima, veja, para obter uma fração equivalente, a gente tem que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Bom, 2 para chegar no 6 não foi multiplicado por 3? 2 vezes 3, 6. Então, 1 vezes 3, 3. Ah, mas ficou confuso. Então, é mais fácil a gente, né, a decorrência dessa propriedade, que multiplicando em cima e embaixo a gente obtém uma fração equivalente, é dividir pelo de baixo, para ver qual que foi o fator que foi multiplicado, e multiplicar pelo de cima. 6 por 2, 3, 3 vezes 1, 3. Certo? Aqui, 6 dividido por 3, 2, vezes 1, 2. E aqui, 6 dividido por 6, 1, vezes 5, 5. Muito bem. Desculpa. Então, aqui, gente, vocês observam que está tudo no mesmo denominador, basta conservar o denominador e operar os de cima. 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10. 10 sextos. Só que aí, sempre no final, quando você faz uma operação com frações, você tem que tentar simplificar a fração. O que é simplificar? Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir em cima e embaixo por quanto? Por 2. Vou dividir por 2 em cima e embaixo, obtendo 5 terços. Aí não dá mais para dividir, então a resposta é 5 terços do A. Vamos ao B agora. O B. Aqui também os denominadores não são iguais, então nós vamos achar o E, mínimo múltiplo comum, põe em ordem decrescente, 6, 4 e 2. O primeiro primo é o número 2, dá para dividir? Sim, os 3. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. O próximo primo, não, dá para dividir ainda por 2 algum, então você repete o mesmo primo. O que não dá, você repete, 2 dividido por 2, 1, 1 você repete. Ainda dá por 2? Não. Vamos para o próximo primo, que é o 3. Opa, o 3. Aqui dá alguém por 3? Dá. Então você põe o 3. Aí, quando dá tudo 1, você terminou. Multiplica aqui para obter o MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Ah, então o MMC é 12. Você põe aqui. E para obter o de cima, a fração equivalente, eu vou dividir pelo de baixo para saber o fator multiplicativo. E aí multiplica pelo de cima. 2 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 2 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 2 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. Vamos fazer aqui, então, como tem denominador igual, eu repito o denominador, o número de partes da divisão, né, do todo. 9 mais 10, 19, 19 menos 6 dá 13. Vamos ver a resposta, se bate aqui, certo. 13 sobre 12. Ah, dá para simplificar? Não, não dá. O 3 é o número primo, né? Não dá para dividir só por ele. E por 1 e o de baixo não dá para dividir por 13. Então, acabou. Vamos ao C agora. Vamos achar o MMC. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. 6, 2 e 3. Será que já fizemos isso? Já fizemos aqui. O MMC é 6. Então, coloca 6. E agora divide pelo de baixo. Multiplica de cima para quê? Para determinar a fração equivalente com esse novo denominador. Então, aqui dá 5. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Denominador mantém, que está tudo igual. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0. É isso? Deixa eu ver a resposta. Ah, 0 sobre qualquer número dá 0. Então, deu 0 esse exercício. Vamos ao D agora. MMC entre, vamos colocar o número maior primeiro, 6, né? Vamos lá, pessoal. 6, 4, 3 e 2. Bom, dá para dividir por 2 algum? Dá. Aqui, 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2, 3 não dá, repete ele, 2 por 2, 1. Por 2 ainda? Sim, tem o que dá para dividir por 2. Então, aqui, 1, os outros eu copio. E agora, não dá mais por 2, vamos tentar o 3. 3 por 3, 1, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 3, 3, 12. Aqui também o denominador é 12.
tá? Não se esqueçam, então, agora obter a fração equivalente, 12 dividido pelo de baixo, multiplicado pelo de cima, pessoal. 12 dividido por 2, 6, 6 vezes 1, 6. Veja, 6 sobre 12, quando a gente simplifica, não dá meio? Então é equivalente. 12 dividido por 3, 4, 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2, 2 vezes 5, 10. E 12 dividido por 4, 3, 6 vezes 3, 9. Então, o denominador é 12, a resposta, vamos operar o numerador, que é o de cima. 6 menos 4, 2. 2 mais 10, 12. 12 menos 9 dá 3. 3 sobre 12. Mas, agora, nós vamos simplificar. Porque dá para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir por quanto? Por 3. Dividido por 3 e dividindo por 3, a gente costuma assim só cortar, né? 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Então, a resposta é 1/4. Bateu aqui o gabarito, tá? Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.